Vamos fazer a nossa prece. Divino Mestre Jesus, é com alegria renovada que nós agradecemos pela oportunidade de retomarmos o estudo do livro de Gênesis de Moisés, com base nos ensinamentos, nos estudos do nosso companheiro Honório Onofre de Abreu, que realizou um trabalho de grande fôlego, estudando minuciosamente os versículos do livro de Gênesis, com base nas chaves que a doutrina espírita nos oferece. Possamos realizar o melhor a nosso alcance, nesse nosso esforço por compartilhar os pontos que nós conseguimos registrar como sendo aqueles componentes que esclarecem um entendimento básico do versículo, obviamente entendendo que nenhuma escritura da profecia de particular interpretação com Pedro, mas a doutrina espírita nos proporciona o conteúdo para aquele entendimento aprofundado. E nós possamos contar com o teu amparo, tua inspiração, a inspiração dos nossos companheiros da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para que o melhor seja alcançado por nós nesta oportunidade. Então, nós vamos aqui projetar o texto. Vamos projetar o texto. Hoje nós vamos trabalhar o versículo 5 do livro Gênesis. Eu vou deixar o áudio fechado e quando alguém quiser comentar é só abrir o áudio. Por causa dos ruídos que podem vir das salas, estão preventivamente fechados os áudios. E nós vamos então partir para a leitura. Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Nós já comentamos os versículos de 1 a 3, já trabalhamos 1 a 4, trabalhamos já anteriormente, já definindo para nós que a serpente não era a limária do campo, era algo diferenciado, porque ela simboliza a onda mental que circula no plano da mente, o plano do fluido cósmico universal, que é o veículo de
transmissão, o meio por onde o pensamento se propaga, e ele se propaga muito mais rápido do que a luz, do que as ondas eletromagnéticas no espaço físico, e é por isso que o pensamento é uma ação praticamente instantânea. Vence as distâncias de forma instantânea, alcança as esferas superiores conforme a sua intensidade. Então, nós notamos também que houve uma distorção do ensinamento divino, do mandamento divino, adulteração do mandamento divino, porque o mandamento divino ele foi definido, eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não estava no meio do jardim estava a árvore da vida, mas houve uma distorção segundo o interesse pessoal, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, a árvore do intelecto puro, continuou sendo a árvore posta no centro do jardim, que é o centro do interesse. Então, essa foi a tônica aí até o momento. E no versículo 5, que nós vamos estudar hoje. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Esse, evidentemente, e todos nós que estudamos, por exemplo, as leis de Deus, a doutrina espírita, os evangelhos, temos os nossos olhos abertos, porque o estudo, a aprendizagem definem a abertura de consciência. Mas nós temos observado que nós temos preferido, enquanto coletividade, nós temos preferido realizar a abertura de consciência não tanto pelo conhecimento filosófico, mas sim pela dor da experiência equivocada, que tem aberto os nossos olhos exatamente pelo conflito, o conflito de consciência. Por nós termos uma diretriz e preferimos seguir o interesse pessoal, o desejo, o plano da emoção. Aí nós vamos aprendendo segundo os impactos, segundo os resultados a que somos levados pelo interesse pessoal egoísta. Quando o sistema ideal para nós é o estudo e a busca por se colocar em prática. Certo? Esse é o objetivo. E hoje, para nós, que de um modo geral, aí, nós, principalmente nós aí que temos estudado a doutrina espírita, somos elementos que, com muita probabilidade, viemos de outros orbes mais avançados em relação à Terra primitiva. Nós somos instruídos a buscar primeiro amar, porque nos nossos mundos de origem não amamos, preferimos o conhecimento, mantermos-nos no plano do conhecimento intelectual frio, insensível, e é por isso que fomos transmigrados para o mundo primitivo, como a Terra. Milênios e milênios atrás. Certo? Seguramente de 25 mil a 40 mil anos atrás. Já que Emmanuel aponta que há cerca de 12 mil anos atrás houve um movimento de saída
de um grupamento dos arianos, deixaram a Índia e foram se deslocando em direção ao oeste, estabelecendo-se nos territórios europeus. Então, nós temos aí um período mínimo de 12 mil anos. Então, para que eles iniciassem para que emergisse da sua intimidade esse sentido de busca de algo diferente, como que talvez querendo retornar para aquele estado anterior de forma inconsciente, do qual eles tinham uma saudade inarticulada, evidentemente que esse movimento de imersão ocorreu depois de algum tempo já de reencarnações aqui no orbe. Então, nós temos, de princípio, com tranquilidade, que a chegada deles aqui na Terra se deu coincidindo com a formação do Homo sapiens sapiens, há 40 mil anos aproximadamente. Então, o que nós temos feito na prática, adotando esse sistema de adotar esse sistema de abrir a consciência pelo resultado da dor, é como se nós preferíssemos fazer cirurgia sem anestesia. É mais ou menos por aí o símbolo. Então, nós temos a diretriz, mas nós preferimos aprender pela dor da experiência, que é o símbolo para nós, porque aprendemos com Allan Kardec que o mal é o seu próprio remédio, porque o objetivo do determinismo divino é a felicidade dos seus filhos. Então, de dentro para fora, nós já somos conduzidos de forma determinística para a conquista da felicidade. Então, os próprios equívocos que cometemos têm o seu componente doloroso, demonstrando que o caminho está equivocado. É preciso retificar a caminhada. Porque o universo tem um comando, tem uma diretriz, tem um criador, e estabeleceu uma lei universal inderrogável. Inderrogável. E essa lei universal inderrogável define que todos nós alcançaremos a perfeição e a felicidade. Então, é assim que nós vamos caminhando. Então, outro exemplo interessante às vezes acontece nas casas espíritas. Alguém tem uma influenciação espiritual, busca o auxílio num grupamento espírita, recebe o esclarecimento e a recomendação de que é necessário estudar, educar a mediunidade, praticar o bem e orar, mas o elemento começa a pensar e dá ouvidos à serpente, simbolizando aí os irmãos desencarnados que querem manter-nos naquele plano antigo. O plano antigo que serve para eles de nutrição no terreno da vampirização, no campo da vampirização. E aí nós começamos a querer buscar aqueles sistemas ou um outro centro que talvez nos auxilie a tirar o obsessor sem ter que mudar. Acontece muitas vezes. Com aqueles elementos que buscam em determinados grupamentos mediúnicos a retirada do obsessor perifericamente, por determinados rituais, determinados banhos. Nós aqui não estamos criticando nenhuma outra forma de crença, nós estamos analisando no terreno, no plano científico, segundo o estudo que nós já temos, os ensinamentos que temos.
mas sem mudança. Então, os elementos querem observar certos rituais, certas práticas, para afastar aquele obsessor, de tal forma que possa se conciliar o plano do atendimento dos desejos com aquela renovação, aquela salvação de fora, de fora para dentro. Pelas barganhas. Velho sistema da barganha. Então, não é por aí, não adianta. Existe aí um processo experimental científico de elaborações interiores que nos mantém nessa ou aquela nossa situação, segundo o que nós cultivamos. E quanto às nossas escolhas, a espiritualidade nada pode fazer a não ser inspirar, tentar inspirar, mas eles não têm como nos tirar da complicação, porque nós é que optamos por enveredar pelo terreno. Eles podem, à medida que, quando nós ingressamos no campo da aprendizagem, eles podem afastar certos elementos para que nós tenhamos um respiro, para ganhar fôlego, crescer naquele campo da aprendizagem e da prática, desenvolvendo de dentro para fora a força magnética para repelir, cortando as tomadas. Mas eles não têm o poder de afastar definitivamente aqueles elementos, não. Porque nós vamos chamar de volta. Às vezes o elemento arrepende, perdoa e segue o seu caminho, mas nós atraímos outros. Atraímos outros porque o fio continua desencapado, atraindo no teor magnético que a sintonia, que a afinidade aponta. Então, pode-se até afastar o elemento, levando para uma reencarnação em outro mundo. Mas o elemento que ficou aqui pode ser atraído para lá, em função do desejo. Então, o sistema é de transformação mesmo, não tem outro sistema. Não adianta. Não existe céu de favores, nem colônia espiritual de favor. Às vezes os espíritos fazem um grande trabalho com determinados elementos que estão nas regiões inferiores, levam para as colônias, ali ele pede socorro naquela região, pede ajuda divina. Aí o mérito de alguma obra, alguma obra periférica que foi feita, permite que ele seja deslocado para uma colônia, para uma enfermaria, mas acontece que quando chega lá, depois que ele é desamarrotado, recebe uma vestimenta que não está rasgada, começa a irreverência emerge. Nós aí, nosso lar, no livro Nosso Lar, temos esses casos. O elemento quer voltar porque o noivo quer voltar para ficar junto do noivo, não aceita que desencarnou, quer voltar para ficar junto do noivo ou da noiva, e lá no Nosso Lar tem esses exemplos. O elemento, então, é atraído de forma instantânea, automática, para o plano inferior e volta para o sofrimento. Aí permanece lá mais um tempo, na região umbralina, aí torna a aprender pela dor, toma pancada, toma impacto, até que satura, cansa. E vê que não adianta. Certo? Porque tem muita gente, às vezes, está na casa espírita achando que supondo que o Camilo Chaves, ou a Irmã Clara, ou quem quer que seja, vai garantir que ele não vai passar pelo umbral depois que ele desencarnou, que ele desencarnar. Então, são os sistemas que nós vamos engendrando nas barganhas. Então, o empenho é interior. Não tem como fugir disso, não.
Então, esse sistema aí é o sistema automático, tá? O sistema de abertura dos olhos, ele é um sistema automático, ele vai ocorrer naturalmente. Com esses espíritos aqui, o sistema era que o esquecimento proporcionasse a imersão de novos sentimentos, para que quando a abertura retornasse, eles então tivessem sentimentos novos e condições de filtragem. Nós observamos que a viciação era muito ampla, que desde os primórdios aqui já começaram a restabelecer ou buscar recriar aqui o que eles criaram lá e foi o que trouxe para cá. Então, nosso momento hoje é o de fazer e não mais o de conhecer. Conhecer nós já conhecemos, estamos aqui reciclando conhecimentos para fazer com mais eficiência e mais um resultado mais adequado, que vai realmente nos salvar como sendo eliminando de dentro para fora, meus amigos, as tomadas pela renovação interior, renovação dos hábitos, dos pensamentos, dos sentimentos. Então, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, aqui, a serpente, então, utiliza-se da estratégia da vaidade. Vaidade. A vaidade que é um dos maiores escolhos da mediunidade. Aprendemos estudando, por exemplo, o livro dos médiuns, os escolhos da mediunidade. A vaidade, a arrogância, presunção, falta de estudo, o elemento, ele lê a codificação e ele já define que já sabe, mas não estuda. Então ele acaba enveredando pelo terreno da vaidade. Porque se deixamos de estudar, nós vamos deixar de estar alimentando e retroalimentando o plano filosófico, o plano mental, que aponta a necessidade da vivência, e nós não estabelecemos a vivência e não construímos na intimidade aquela verdade. Não construímos a verdade na intimidade. E daqui a pouco nós estamos buscando outros sistemas filosóficos que não encontramos resposta adequada naquele sistema anterior. Então, o nosso sistema, porque é o seguinte, todas as religiões vão nos levar para a verdade, que é a descoberta interior da nossa realidade. A verdade que trazemos no íntimo, que vai definir o estado de paz, felicidade ou de sofrimento. Mas o Espiritismo é aquele sistema que nós temos hoje no mundo que define e demonstra com clareza, muito maior do que os outros sistemas filosóficos. Aí nós precisamos entender realmente essa vanguarda do Espiritismo nesse território. Mas, por outro lado, nós podemos ser levados, inclusive, pelo envaidecimento no campo espírita, por exatamente termos esse conhecimento. E nos colocarmos num campo de superioridade. E fazendo aquele movimento complexo de, não, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender Espiritismo, agora eu vou ensinar, eu vou criar o meu sistema. Tem acontecido no movimento espírita aí.
Os elementos, então, partem para sistemas pessoais. Então, nós vamos notando que esse mecanismo, aí, a serpente que dialoga com as imperfeições, ele é um sistema matemático científico que vigora, é a onda mental que circula, vai atraindo na pauta dos interesses. Então, essa é a problemática. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. De acordo? Comentários? Alguém quer trazer comentários? Para avançarmos para o versículo 6. Versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Não, repetindo, deixa eu ler de novo. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido. Deixa eu ver se não tem algum erro aí nesse versículo, porque ao digital posso ter cometido algum erro. Não, tá certo. Então vamos lá. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Então, nós já temos comentado esse aspecto anteriormente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nós podemos comer de todas as árvores do jardim? Podemos. Mas nós precisamos conhecer a faixa de consciência que já temos em função dos conceitos que já aceitamos. E notar se aquele alimento está adequado para a nossa necessidade real. Porque tudo me é lícito. Agora, convém? O desejo aponta uma certa busca. Mas convém, segundo o que nós já temos aprendido, essa é a dificuldade. Saber se convém. E agradável aos olhos, é agradável aos olhos em função dos desejos que emergem. Por isso que é agradável. A árvore é agradável à vista, as coisas que as pessoas e as suas obras do mundo, que são agradáveis à vista por causa dos desejos que emergem, que nós temos na intimidade. Então, aí nós precisamos fazer o trabalho da seleção. E árvore desejável para dar entendimento, todas as experiências nos dão entendimento de algum aspecto, como já estudamos aqui anteriormente. Nós preferimos, às vezes, a experiência dolorosa, ao invés de nós adotarmos o ensinamento, buscarmos a prática para realizar a formação consequente àquela nova ideia no plano da experiência humana. Então, fora da caridade de nossa salvação é um exemplo clássico para nós que vai, no campo da sociedade, no mar da vida, vai se contrapor aos desejos egoísticos, aos interesses. Por isso que está definido para nós que fora da caridade não há salvação das complexidades que trazemos em função dos desvios que geraram as imperfeições
didaticamente aí centralizadas no egoísmo. É o ponto importante a não perdermos de vista. Árvore agradável para dar entendimento. Então, toda experiência, meus amigos, quaisquer experiências no campo da sociedade nos são permitidas. Quaisquer. São permitidas. Quaisquer experiências vão nos dar entendimento. Mas algumas proporcionarão entendimento pela dor, seguindo desejos de forma irreverente, buscando aquela felicidade de cunho complexo, do atendimento pleno dos desejos. Então, à medida que nós vamos combatendo as más tendências por um lado, que é a lei de destruição em operação, pela prática do bem pelo outro lado, porque é uma conjugação. Para eu desativar uma tendência complexa, eu preciso ativar uma boa tendência. Então, é vincular para desvincular, conservar para destruir. Então, para eu combater um desejo complexo, eu preciso praticar uma outra dinâmica operacional que ainda não me é agradável tanto quanto o desejo que eu trago. Que aí entra a luta contra a tentação, a luta contra a satisfação imediata. Certo? Isso no nosso campo interior amplo. O campo interior amplo, tá? Até em nível dos reflexos. Até em nível dos reflexos, tá? Porque aquele reflexo que emerge nos momentos de instantâneos dos impactos do dia a dia define que nós ainda gostamos daquilo, que ainda permanece. Então, para que aquele reflexo que define uma longa trajetória de experimentação formadora daquele reflexo, pelas repetições em muitas existências, para que ele seja desativado, eu preciso investir na prática de uma nova mentalidade, formadora de novos hábitos, para estabelecer uma rotina. Daí o prazer decorrente, que vai vir com o tempo. Com o tempo. E não de imediato. Ok? É uma ciência, matemática. E os espíritos nos falam um pouco dessa ciência quando na questão 365 eles dizem que o espírito evolui em insensível marcha ascensional. É insensível. Nós não vamos percebendo que estamos mudando de patamar, não, tá? Certo? Então, eu está dito aqui para ele na questão 192, que nós estudamos na segunda-feira, Livro dos Espíritos. Por uma conduta perfeita, pode-se transpor já nesta vida todos os graus da escala e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza, mas isso não é a perfeição absoluta. Então,
não existe salto quântico em evolução espiritual. Não existe salto quântico, tá, pessoal? Vamos ter cuidado aí. Tem essa nomenclatura hoje em dia aí, se insinua aí, talvez apontando a lei do menor esforço. Não, nós temos que estar atentos para isso aqui, ó. O espírito progride numa marcha ascensional, numa marcha ascendente insensível. Insensível, tá? Então vamos com calma. Questão 192 e questão Ô, Júlio, 365. Diga lá. quem tem essa impressão é uma prepotência enorme, né? Exato. E um orgulho exacerbado também. Você pode dar um salto quântico, vamos aproveitar, periférico. Nós estamos na nossa vida normal, alguém nos convida para ir para a casa espírita, nós vamos na casa espírita, aprendemos uma conceituação totalmente diferente, aí nós damos aquele certo, é como se a gente fosse levado para uma esfera mais alta. Mas acontece o seguinte, nós somos levados perifericamente. Depois eu preciso elevar os instintos à altura do progresso feito. Aí eu tenho que descer. Porque até no plano quântico, o elétron que dá o salto quântico, o que acontece com ele normalmente depois? Ele vai e volta. Ele volta. Volta para a órbita anterior. A órbita anterior não é um padrão de consciência embrionário dele? Exatamente. Então, nós voltamos para a órbita que define o nosso grau de evolução em função de desejos, reflexos, emoções e instintos. Não tem como. O elemento não vai conseguir viver na esfera, porque essa esfera, para que nós acessamos intelectivamente, filosoficamente, é um plano de vida de espíritos avançados. É um outro piso. E nós vislumbramos pelos lances mentais. Ô, Júlio, dentro desse exemplo que você usou aí... Só terminar aqui rapidinho. Tá. Mas se os espíritos colocassem lá naquele plano deles, nós não conseguiríamos viver ali. Porque nós temos uma gama de desejos, de emoções, que não podem se manifestar e ser alimentados ali. Não tem como. Abstrair do conjunto das emoções do desejo para viver. Né? Não tem como retirar, meus amigos. Se retirasse, significaria zerar e voltar para as faixas iniciais da evolução. Então tem muita confusão, até inclusive de espíritas, com esses aspectos. O elemento, ele acha que ele entrou na casa espírita, ouviu Fora da Caridade da Salvação, começou a fazer campanha do quilo, visitar os idosos, distribuir cesta básica, que agora ele está no céu, já alcançou um outro patamar. Não. Isso aí são os lances para vislumbrar um outro território. Depois ele precisa conquistar. Aqui é a terra prometida, que ele está vendo. Precisa conquistar. Diga lá, Didi. É isso que você está dizendo aí. Eu estava imaginando exatamente isso. O que você falou do exemplo físico, né? O elétron, para ele dar um salto quântico e ficar no nível que ele foi, ele tem que ter uma quantidade de energia muito grande, que no caso nosso, de espíritos, é uma bagagem de conhecimento e de crescimento enorme isso. Também, que a gente não obtém de uma hora para outra. Não, é o quantum de virtudes já substancializada. Exatamente. E nós vamos ver à frente aí, lá no capítulo 7, 7, que foi destruída toda a substância pelo dilúvio. Então, os sentimentos, as emoções, os instintos, formam uma substância que tem vida, tem fome, precisa de alimentação. Então, para eu transmutar essa substância, demora. Leva tempo. É devagar mesmo, meus amigos. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, tá? Tem que ter perseverança no trabalho, dinâmica operacional,
paciência, humildade, e, inclusive, para compreender que cada um está num determinado patamar. Por isso entra o não julgueis. E é importante. Porque o próprio fato de julgar já define uma complicação interior que precisa ser desativada. Todos nós temos esses aspectos, não adianta eu dizer que não, que temos. A gente automaticamente julga, no plano automático, imediato. Isso aí é natural. Plano automatizado. Então, e quando falamos aqui em julgar, nós não estamos falando em identificar o bem e o mal. Isso é outro aspecto, é discernir. Precisa haver o discernimento até para ajudar os elementos. Então, quando nós vemos determinado político que nós já automaticamente julgamos, rotulamos, que quando a gente começa a trabalhar nesse campo operacional do autoconhecimento, nós vamos a percepção dessas sutilezas que trazemos na atividade vão se tornando evidentes. Exatamente por quê? Porque nós precisamos alterar para irmos progredindo. Certo? Para irmos progredindo. Ninguém vai se tornar um espírito perfeito, puro, fazendo rotulações das pessoas de forma rasa, ou da pauta do preconceito que trazemos de milênios. Não. Ninguém, isso não acontece assim. Então, isso, à medida que a gente vai avançando no campo do conhecimento, então é o seguinte, é como se nós tivéssemos assim, ó, nós estamos, o conhecimento, vamos colocar assim num plano didático prático. O conhecimento nos coloca no alto de um monte, certo? Nós estamos ali no meio das árvores, tá? Da sociedade, plano da sociedade. Perfeitamente identificados com a massa. Perfeitamente identificados. Todos os aspectos, tá? Mas aí, por exemplo, nós aí subimos no monte, por exemplo, do conhecimento espírita. Então, aí nós subimos no monte, então nós começamos a ver a floresta, até Emmanuel até usa esse símbolo, né? Ele utiliza desse símbolo, a floresta humana. Então nós vamos vendo as árvores de todo tipo, naquela floresta. Certo? Mas a gente precisa descer para vivenciar. Então, o descer para vivenciar, meus amigos, aí identificando todos os vegetais. Os que estão ainda na semente, não ainda. Vamos simbolizar, os que estão ainda em semente são aqueles pontos que o esquecimento do passado favorece a imersão, ou o esquecimento do passado nos beneficia para não tomarmos consciência, meus amigos. Porque à medida que a gente vai trabalhando no campo do conhecimento e da prática, vivenciando bem nas 24 horas do dia, o que vai acontecendo? À medida que eu vou avançando nesse processo de ir desenvolvendo as virtudes, experimentando, nuances das nossas complexidades vão emergindo. Nós vamos tendo consciência. Aí a gente começa a perceber, puxa vida, olha só, eu estou notando aqui que esse julgamento eu faço automaticamente. Quando o político aparece, eu já faço o julgamento. De forma automática. A gente vai tendo noção, meus amigos, das nuances sutis. Esse é o movimento natural que todos nós estamos estudando, estamos buscando a transformação moral, vão emergindo no contexto do dia a dia. Nós vamos vendo.
notando, percebendo, porque faz parte do processo para a transformação moral. Como é que nós vamos combater, dominar as más inclinações se nós temos determinadas tendências que nós não consideramos como más inclinações? E vamos irradiando naturalmente. De acordo, amigos? Então, as sutilezas vão emergindo na pauta em que o conhecimento vai se desenvolvendo, vai avançando. E atrelado à busca pela vivência, que é a âncora de sustentação para que nós não nos resvalemos para os complexos de culpa, depressão por perceber que faz coisa que achava que não fazia, certo? E, às vezes nós achamos que nós estamos bem, mas estamos bem mal ainda, viu, meus amigos? Vamos ter calma. Vamos ter calma. Então, até os lances de imersão do passado que nos tem beneficiado na reunião mediúnica representa auxílio da misericórdia, nos permitindo vislumbrar, meus amigos, mais longe. À medida que a gente vai subindo o campo do conhecimento, vai vendo mais longe. Imagina, vamos subindo a montanha. Quanto mais subimos, mais vamos vendo mais longe. Para nos envaidecer porque fomos isso ou aquilo? Não, é para observarmos o grau da complexidade inerente ainda. De acordo? Agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, que é a aceitação dos reflexos. Tá? Emerge aquele reflexo irreverente, mas ainda encontramos satisfação naquele reflexo e continuamos ingerindo, dando campo. E deu também a seu marido. O dar ao marido significa que a razão começou a enxergar. Marido simboliza a razão. Esposa, sentimento. Então, é a abertura de consciência. Mas, no caso aqui, a razão foi arrastada, porque a razão, olha lá. E ele comeu também. Então, ele homologou. Ele tinha uma diretriz de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Então, essa era a diretriz, o mandamento. Não comereis. Mas o sentimento, que é o desejo, viu o fruto. Ainda tem a conexão no âmbito do desejo, da satisfação. Certo? O desejo, o apelo emergiu, ainda é agradável à vista, traz prazer, traz satisfação, a razão vai, então, embarca. A razão encontra o subterfúgio que explica, define e homologa. Então, permanece na complicação. Mas essa é a nossa história, tá? Nós estamos aqui estudando a abertura de entendimento, abertura de consciência. Certo? Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e fizeram para si aventais. Então, os olhos abertos definem a abertura de uma perspectiva. Por exemplo, quando estamos na vilegiatura da reencarnação, a doutrina espírita abre, do Evangelho, abre
uma perspectiva nova e nos coloca e nos tira da condição de estarmos escondidos entre as árvores. Porque ainda é, de certa forma, meus amigos, conveniente permanecermos misturados à massa, sermos levados pela massa. Porque sair da massa costuma ser doloroso. A massa tenta puxar de volta. A massa, simbolizada aí pelo sistema que nos arrasta, que nos atrai, os desencarnados, parentela, todo componente da sociedade, no qual estamos estagiando. Aí nós vamos perceber o plano que vem a seguir, ó, e conheceram que estavam nus. Então, o conhecimento vai demonstrar, o conhecimento espírita, vai demonstrar que nós estamos ainda repleto das inclinações complexas, na qual nos comprazíamos, e nus ainda dos valores nobres, de profundidade. Então, o conhecimento espírita, meus amigos, é para acelerar o nosso progresso. Porque se nós quisermos continuar na massa, nós vamos ser levados pelos impactos da experiência e a dor vai abrir os nossos olhos, mas sabe-se lá quando. Depois de tempos, metade de um tempo. Depois de várias reencarnações. De acordo? Aí nós vamos aprender pela sistemática da experiência mais dolorosa. Conheceram que estavam nus. Então, nós aqui, por exemplo, somos todos nus. A doutrina espírita define a nossa nudez, mas ao mesmo tempo nós temos uma veste por misericórdia, que é a veste espírita. É uma veste por misericórdia, um conceito filosófico que a misericórdia permite que nós utilizemos, cobramos a nossa vergonha, que está simbolicamente escondida no esquecimento do passado. Nossa vergonha está coberta, tá? Pelo esquecimento do passado. Nenhum de nós se iluda, não. Nós temos complicações que hoje definimos como vergonha, mas que no passado não era. Por que nós não nos lembramos? Porque nós não temos condições de conviver com a lembrança de forma elegante, sábia. Porque nós costumamos ter um alto conceito de nós mesmos pelo fato de nós já termos aí algum tempo de estudo espírita. Então a gente já se coloca num plano de superioridade. Principalmente aqueles que exercem uma certa liderança. Coordenadores, palestrantes, presidentes de casas espíritas, tem muitos espíritas que nutriram essa vaidade no plano físico, estão em complicação no mundo espiritual. Porque confundiram o posto periférico com o grau de evolução conquistado. É a ilusão do cargo. Estou contando a sociedade, elementos aí graduados, acadêmicos, têm uma presunção de serem de uma estirpe melhor, quando desencarnam, dão muito trabalho no mundo espiritual. Eles querem manter lá no mundo espiritual as prerrogativas, os privilégios, as regalias que tinham aqui. Certo? É um trabalho, tem muita dificuldade. Então, a busca do espírita consciente não é a busca por cargos e postos, não. É a busca pela vivência.
Porque a vivência vai naturalmente guindar os elementos que estão empenhados na vivência para determinados postos. Natural. Na pauta do merecimento e do grau de autoridade já conquistado. Que aquele que disputa cargos, que busca, está em complicação. Aquele que entra na casa espírita assim, começa a estudar, e ele já está na complicação, fala assim, ainda vou ser presidente desta casa aqui. Começa com a complicação do passado, porque a maioria foi rei, foi general, foi comandante, foi cardeal, foi papa. Então, traz essa sede de poder como reflexo dominante, tônica da personalidade. Então, ele quer conquistar cargos, como é a mentalidade do mundo, certo? Tem muita gente que traz para dentro da seara espírita a mentalidade mundana, fazer carreira. O elemento, tem muita gente que pensa assim, que o elemento, ele demonstra que está evoluindo espiritualmente pelo fato de ele galgar cargos do movimento espírita. Então ele acha que está evoluindo, porque ele deixou de ser o elemento simples da casa espírita, começou a fazer palestra, daqui a pouco ele é coordenador de tarefa, dirigente, aí ele é presidente. Daqui a pouco ele começa a buscar ser, ele quer ser dirigente da AME, da União Espírita Mineira, da Federação. Ele acha que é assim que ele está evoluindo. Mas ele não vê que ele está mantendo a mentalidade mundana carreirista, meus amigos. Como se estivesse fazendo carreira numa repartição pública ou numa empresa. Entendeu nada, né? Quer implantar medidas de cunho empresarial. Aí, Júlio. Otimizar resultados, metas na casa espírita. Aí começa a industrializar o sistema, transformar o sistema num sistema mecanizado. Diga aí, Fernando. Aí é onde a pessoa esquece, né? Quando Jesus nos recomenda aquele que quiser ser o maior, que seja o menor e servidor de todos, né? Exatamente, porque esse vai conquistando de baixo para cima e de dentro para fora. Por quê? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se pode. Esse é o perigo. E nós temos visto esse movimento. Então, há pessoas que abraçam uma infinidade de tarefas na casa espírita. O elemento, por exemplo, ele foi levado para a casa espírita pela mediunidade torturada. Começa a trabalhar a mediunidade, educar a mediunidade, vai para a desobsessão, certo? Trabalhar na desobsessão, ele é médio. Na desobsessão, os espíritos definiram assim, ó, se ele perseverar na desobsessão, quando ele tiver lá 30 anos de desobsessão, nós vamos trazer aqueles elementos para evitar que ele precise reencarnar com algum deles amanhã. Então, traz os elementos. Mas se o elemento está lá desenvolvendo, educando a mediunidade, vai para a desobsessão, aí ele começa a deixar que a vaidade dele cresça, começa a abraçar tarefas, abraçar cargos. Daqui a pouco ele sai da desobsessão, porque ele está... Olha, eu vou precisar sair da desobsessão, porque agora eu estou nessa tarefa X aqui e tal. Aí o que acontece? Ele corta aquela linha de intercâmbio com elementos que iriam visitá-lo daqui a 20 anos,
para atender um plano da vaidade. Então, daqui a pouco, ele começa a faltar da desobsessão, porque tem que preparar palestra, porque não está tendo tempo de preparar a palestra. Aí define que vai sacrificar a desobsessão. Vai para preparar a palestra. Porque o doutor assumiu outros cargos, e aquele que é o mais importante para a evolução dele foi deixado de lado, porque aquele não dá visibilidade. Aquele não projeta na seara espírita. Então, acontece, meus amigos. Tem acontecido. Temos visto isso. Certo? Imaginemos, eu vou falar agora no plano pessoal, no meu caso particular. Tá? Quando eu comecei a fazer palestra, que não foi, eu não forcei a porta, não foi, comecei a ser convidado, inclusive aí no Camilo Chaves, lá nos primórdios. Eu nem cogitava fazer palestra, nem tinha condição, como eu acho que não tem até hoje, certo? Vamos supor que eu comecei na mediunidade, no desenvolvimento da mediunidade. Eu não cheguei, eu ainda tive a felicidade de não chegar na casa espírita pela mediunidade torturada. Foi pelo amor à filosofia mesmo. Eu preciso dar esse testemunho aqui, tá? Não é um testemunho de vaidade, não. Eu preciso dar o testemunho da experiência. Certo? Então, vamos supor que lá atrás, quando eu já tinha, vamos supor, 10 anos de tarefa mediúnica, que eu comecei a fazer palestra, que eu comecei a ter convite para fazer palestra, por exemplo, na segunda-feira. Vamos supor que se eu começasse a fazer palestra na segunda-feira, vou fazer uma vez por semana, né? Porque eu posso faltar na desobsessão uma vez por semana. O que iria acontecer comigo? Daqui a pouco eu teria me afastado sutilmente da desobsessão e hoje eu não teria tido as experiências extraordinárias que tive de 2 anos para cá com relação às emissões das revelações da Babilônia de Roma. Não teria. Teria perdido isso. E teria enveredado pelo campo da vaidade, talvez, quem sabe. Então, isso é muito grave. É muito grave isso, porque a gente assume um compromisso com a espiritualidade e depois nós queremos abraçar o mundo. E o compromisso mais importante, que ia definir um avanço, solucionar determinados problemas, é deixado de lado. Então, aqui fica um alerta para os amigos. Vamos tomar cuidado. Vamos ter prudência. Vamos ter prudência. Tem acontecido. E aqui eu sou obrigado a falar. Tem acontecido no nosso próprio grupo de segunda-feira. Eu tenho tido problema com esse tipo de situação. Então, mas nós vamos administrando até quando der. Porque já me falaram, tem gente que tem experiência da mediunidade, já me falou que eu tenho que cortar esse tipo de tarefeira. Mas eu estou caminhando até onde dá. Caminhando até onde estou seguindo aquele conselho de Jesus. Se alguém pede para caminhar uma milha, caminha 2. Eu já estou partindo para a 3ª ou 4ª, talvez, aí sem querer me vai descer aqui, não. Mas vai chegar um momento que eu vou ter que abrir espaço para um que queira se comprometer, que esteja comprometido com a tarefa. Inclusive, retornando aí quando nós retornarmos esse período aí de
que eu tive aqui, eu percebi algumas coisas complicadas, eu vou ter que mexer na ferida. Vou ter que mexer na ferida. Porque eu preciso abrir espaço na mesa para quem queira trabalhar efetivamente, esteja comprometido, determinado, e supere os obstáculos, que se empenhe nisso para colaborar com a espiritualidade. Tudo isso está dentro desse contexto aqui. Ó. A árvore agradável à vista é o canto da sereia. Fogueira das vaidades. Nós já tivemos casos aí no Cabelo Chave de palestrante de falar aí na tribuna que as pessoas que estavam ouvindo, que elas deveriam se esforçar para chegar no nível que ele chegou de só fazer palestra. Ele já tinha superado os outros níveis. Então, agora ele estava no plano da palestra. Certo, amigos? Não é complexo, o sistema é complexo. Se você tiver conhecimento de algum amigo aí, de algum companheiro que está nessa situação, aconselhe. Aconselhe porque a desobsessão é o nosso compromisso primordial. A partir do momento que o elemento levantou a mão, como o Fernando levantou a mão agora aí, querendo participar da desobsessão, define o compromisso. Pode falar, Fernando. Liga o som, liga o som. Liga o som. Você me fez lembrar a lição do 97 do Pão Nosso, né? Em que é um alerta para o palestrante, né? Que ele se envaidece com a palestra e esquece de levar um sorriso para uma pessoa que está enferma, esquece de visitar um parente, esquece das coisas do dia a dia que são necessárias, que parece que não tem importância, pode não ter importância para os outros, mas para mim é importantíssimo. Exato, porque o elemento começa a ter que preocupar com uma profusão de palestra, preparar aquela profusão de palestra, e ele acaba se alienando do contexto que ele vive. Tem acontecido, tá? No movimento espírita. Tem elementos aí que já entraram em complicação espiritualmente falando por causa disso. Entraram, não perceberam ainda. Então, meus amigos, vamos ficar com esse alerta para nós aí. E viu a mulher, e aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e comeu com ela. Aí, entrando nas complicações, e só o tempo vai desativar. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie.